Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Lá no Novo Testamento, o Evangelho de João é o quarto Evangelho. Lembra-se? Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 16, os versículos de 7 a 11. E permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler o versículo-chave da nossa mensagem hoje, haja visto o nosso tempo ser curto. E eu quero ser breve com você hoje. Essa mensagem é uma mensagem resumida, principalmente para aquelas pessoas que não puderam estar conosco no culto presencial. E também atingindo aquele público-alvo, que é o público que está a uma certa distância de cada um de nós. Certo? O público que se encontra em outros estados, em outras cidades. Amém? Jesus disse, João 16, 8, quando o conselheiro vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O tema da nossa mensagem hoje, que eu gostaria de tratar com vocês, é entender o papel, a função do Espírito Santo no mundo. Quando Jesus diz o conselheiro, conselheiro é uma palavra que foi escrita no Novo Testamento, no idioma grego, que significa parakletos. Parakletos significa advogado. Significa socorrista, significa também intercessor, suporte, consolador, auxiliador. Paracletos também é ajudador e também encorajador. São algumas características, algumas virtudes, qualidades da pessoa do Espírito Santo de Deus, o conselheiro. Para que o Consolador, o Conselheiro viesse, era necessário que Jesus ressuscitasse e fosse elevado aos céus. O Espírito Santo tem como função, papel, defender e acusar ao mesmo tempo. Vejam bem, o Espírito Santo confirma que a justiça de Deus foi plenamente cumprida em Cristo. Portanto, para os que creem nessa verdade, ele é o advogado de defesa com ganho de causa. O Espírito Santo também é advogado de acusação, pois os que não estão em Cristo, os que ainda não aceitaram a Jesus, são réus. São réus sujeitos à ira de Deus. Isso é muito sério. Portanto, para estes, os incrédulos, os que não creem, ainda há uma boa notícia, o Evangelho de Jesus. Ou seja, a misericórdia de Deus está presente nesse mundo. A misericórdia de Deus é a porta de salvação. E esta porta ainda está aberta. E o propósito da acusação não é condenar, mas sim proporcionar salvação, abrir os olhos, a mente daqueles que ainda não se voltaram para Deus. Portanto, a função, o papel do Espírito Santo, e a propósito, a Trindade tem papéis, funções diferentes. A Trindade, ela é entendida na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e atuam de forma harmônica, ou seja, em harmonia. A Trindade é uma unidade, onde 3 é 1 e 1 é 3. A Igreja, o corpo de Cristo, também é uma unidade. E o desejo do Senhor nosso Deus e Pai é que na igreja também haja harmonia nas ações, no desenvolvimento dos ministérios, dos dons. A isso nós chamamos de unidade na diversidade. Diversidade esta de personalidades, de pensamentos, de dons, de ministérios concedidos pelo Espírito Santo na igreja. Hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Qual a sua função, o seu papel? Primeiro, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado. Veja o que diz o versículo 8, que é o nosso versículo-chave. Quando o conselheiro vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar primeiramente do pecado. E Jesus já dá a resposta para nós. Observe o versículo 9. Do pecado porque as pessoas não creem em mim. É pecado não crer em Jesus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da incredulidade, do não crer. Incredulidade é pecado. Pode ser que você não tenha pensado sobre isso, mas incredulidade é pecado. É pecado não crer em Jesus Cristo.
A verdade é que o Espírito Santo ele usa a pregação da palavra para a execução do seu papel, a sua função na vida das pessoas. A incredulidade é que condena o pecador e não os seus pecados individuais. Observe bem isso. Veja o que diz João no capítulo 3, nos versículos 18 a 21, o Evangelho de João. Esse mesmo evangelho que nós estamos tratando. Versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Observe, nós ministramos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo quem legitima, quem autentica essa palavra em nossos corações, em nossas mentes. Então Deus promove em nós o arrependimento, planta a fé em nós e nós passamos então a fazer uma leitura da nossa vida. O filme da nossa vida passa diante de nós e nós, com muita vergonha, muito constrangidas, olhamos para Deus em atitude de contrição e pedimos perdão pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas omissões. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, confronta-nos, ela bate de frente. E o Espírito Santo nos convence do pecado e nos orienta à mudança. Somos inseridos então em um processo de santificação. E isso acontece paulatinamente, progressivamente. É a palavra de Deus que faz isso, e ela é poderosa. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Todas as pessoas podem e devem se achegar a Deus. O Espírito Santo, ele vai testemunhar sobre Jesus. Por isso que João capítulo 15, versículo 26, o apóstolo João assim registrou as palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando vier o Consolador, o Conselheiro, que eu enviarei, Jesus enviará, quando ele foi assunto aos céus, a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É isso. E é por isso que nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado. Não é pela minha força, não é pela sua força, mas sim por Deus. Deus é quem abre o nosso entendimento, a nossa mente. Mas o Espírito Santo também convence as pessoas da justiça. O versículo em destaque é: quando ele vier, quando o conselheiro vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos falar sobre a questão da justiça agora. E Jesus já responde no versículo 10, ele já dá a resposta para nós. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. É o Espírito Santo quem convence o pecador da justiça e não da injustiça. Jesus foi acusado pelos homens de ser blasfemo, transgressor, enganador e até endemoniado. Isso é injustiça. A justiça, por sua vez, nos informa sobre a certeza que o Espírito Santo planta em cada um de nós sobre o grande amor de Deus pelo mundo, ou seja, toda a sua criação. Essa é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Nós somos justificados tão somente em Cristo, a parte de Jesus, ou seja, fora de Jesus Cristo, sem Jesus, nada pode nos justificar diante de Deus. Nós não temos como nos auto-justificar diante de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta fé, esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo afirma aos Romanos, lá no capítulo 5, versículos 1 e 2. E no versículo 8 dessa mesma carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, livres da ira vindoura, livres do juízo de Deus. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus assim afirmou em João 14, 26,
ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça, quem nos faz lembrar, nos informar, nos convencer, fazer lembrar quem nós éramos, como nós estávamos, o que o Senhor fez por nós e quem nós passamos a ser em Cristo. Para que nós possamos agora, a partir de agora, em tudo que a gente vier a fazer, glorificar a Deus. É para a glória de Deus. Amém? Mas o Espírito Santo também nos convence do juízo. Versículo 11, o Senhor Jesus Cristo responde: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A morte de Jesus na cruz, ela cumpre a justiça de Deus. A justiça precisava ser feita. A justiça foi requerida. E, consequentemente, o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, a justiça de Deus cumprida em Cristo, derrota Satanás. Quando Deus ressuscita Jesus, ele valida o sacrifício de Jesus. Sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas. Deus sentencia Satanás, condena-o. Seus dias estão contados. E também a humanidade incrédula que não aceita a Jesus. Os que creem foram lavados pelo sangue de Cristo. O pecado não tem mais poder sobre nós. Isto nos alegra, nós ficamos contentes, pois Cristo venceu e nós somos mais do que vencedores em Cristo. E aguardamos a sua volta. Essa é a vitória. Já foi vencida a morte. E a partir de então nós não precisamos mais temer. O que nós precisamos entender agora, termos a percepção, a ótica espiritual, é sobre o que o apóstolo Paulo nos orientou. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele disse: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. João capítulo 15, versículos de 18 a 20, nos informam o que pode acontecer com o discípulo de Jesus no mundo. Ser odiado, ser rejeitado, ser perseguido, ser morto. Mas o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 11, o Senhor Jesus Cristo nos informa: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Mateus capítulo 5, versículo 12 nos informa: alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a vossa recompensa, a recompensa de vocês nos céus. Da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. João capítulo 15, versículo 16, o apóstolo João nos informa sobre o que Jesus espera dos seus discípulos: que sejam sal, que sejam luz, que reproduzam o que aprenderam em Cristo. Testemunho, vida coerente. A forma como nós vivemos fala muito sobre nós, Deus tudo vê. E eu gostaria de concluir com você informando que você, diante de tudo que foi dito aqui, você precisa tomar uma postura, uma decisão. Só há duas respostas, só há duas posturas que você pode tomar diante de tudo que nós vimos aqui. Ou é sim ou é não. É uma decisão, e é uma decisão muito pessoal. É uma decisão de cada um de nós em relação a Deus. E a pergunta para nós é: você está disposto a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor? Porque é certo, as pessoas querem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas muitas vezes não o desejam como Senhor de suas vidas, porque elas dizem: a minha vida, e da minha vida cuido eu. Elas têm um desejo assim muito, que aflora muito em suas vidas, de serem pessoas que
São pessoas que dizem: eu sou autônomo, eu decido sobre a minha vida, eu cuido da minha vida. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós precisamos entender, compreender que a sua graça nos basta e que nós somos totalmente dependentes, nós somos totalmente necessitados de Deus. Então nós não somos autossuficientes, nós não somos autônomos. Engana-se quem pensa assim. Nós nada somos, nós somos pó e ao pó nós retornaremos. O amor de Deus nos constrange, é verdade. Quando eu faço constatações, quando eu fico constrangido, sem ação, pelo que Deus já fez por nós, pelo seu grande amor derramado pela humanidade por nós, eu fico sem saber o que fazer, por tudo que Deus já fez por nós, sua morte, sua ressurreição. E eu preciso entender, eu nada posso fazer por mim mesmo. Eu sozinho nada sou. Eu sem Deus, eu estou perdido. Não há como fazer nada. Então Deus vem ao nosso encontro e nos diz que precisava fazer já foi feito. Apenas creia. Jesus morreu por nós e ressuscitou. Ele vivo está. Apenas creia. A salvação para os que estão, para os que creem nessa verdade absoluta. A porta da salvação ainda está aberta. Portanto, nós devemos viver de acordo com a vontade e o desejo de Deus, em obediência pelo que nós já temos, pelo que já foi feito por nós. Por isso que Jesus disse lá em João 13, versículo 15, eu finalizo com essa parte. Ele disse: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu acredito que já tenha dado tempo aí no seu íntimo, no seu interior, para você responder a pergunta. Você está disposto, você está disposta a aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida? Pode ser que você já tenha feito isso, que você já tenha aceitado Jesus como Salvador e Senhor na sua vida. Então, para você que já aceitou o Senhor como Salvador e Senhor na sua vida, hoje é dia de renovar a aliança. E eu quero renovar a minha aliança com Deus neste momento. Porque todos os dias das nossas vidas, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter. Amém? Eu gostaria de orar com você agora, neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero aceitar o Senhor como meu Salvador e Senhor. Quero que a minha vida seja dirigida tão somente pelo Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas omissões. Aceita-me, Senhor, porque eu dependo totalmente do Senhor. Eu creio nessa palavra. E para os que querem renovar a sua aliança, assim como eu com o Senhor hoje, nós estamos aqui diante do Senhor em atitude de contrição, com o coração quebrantado e contrito, diante dessa verdade do Senhor para as nossas vidas. E renovamos, Senhor, a nossa aliança com o Senhor, porque a sua aliança permanece perpetuamente de pé. Mas nós, muitas vezes, temos nos desviado do Senhor. E por isso precisamos renovar a nossa aliança. Perdão, Senhor. Mas muito obrigado pela salvação dispensada em Cristo Jesus para cada um de nós. Nós oramos em o nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, a extensão da sua família, não somente hoje, mas sempre. Em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa semana, se cuidem. A gente se vê no final de semana, em nome de Jesus. Abraços.